Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhoras e senhores, prezados participantes. Queremos desde já agradecer a presença novamente de vocês que estão retomando aqui os espaços, né, do nosso auditório, e também estamos retomando as atividades temáticas do 15º Encontro Jurídico e Financeiro da APPLEM. Não esqueçam, mais uma vez, o convite para o coquetel, logo mais às 19h aqui neste mesmo espaço. O coquetel será também no térreo e também outros ambientes que serão colocados para que vocês possam se confraternizar, né, e rever os grandes abraços a todos os amigos, todas as pessoas que aqui estão, pessoal. Vemos o pessoal de Barretos, o pessoal de Leme, né? Obrigado. Todas as pessoas, né? O pessoal de Vitória, tem tanta gente aí. Gostaríamos aqui de citar o nome de cada um, se pudéssemos, né? E também a cidade de todos vocês. Mas vocês saibam que o carinho também nosso, muito recíproco, com todos os abraços que recebemos e os cumprimentos de todos vocês. É isso que nós queremos, é isso que a APPLEM, com certeza, quer sempre em seus eventos, para que haja sempre a interação e a participação cada vez mais vibrante de todos vocês. Senhoras e senhores, teremos agora o assunto a ser tratado, a aplicabilidade do artigo 24 da Emenda Constitucional 103, também outros assuntos, os reflexos decorrentes a isso. E com muita honra vamos receber a nossa moderadora, Cirleide Silva, ela que representa a diretoria da APPLEM nesse momento, e também a Cirleide, que é do Instituto de Ubatuba. E também, muita honra, recebemos o nosso palestrante, Dr. Douglas Figueiredo, grande especialista na área, já conhecido de todos vocês, e também grande palestrante em todas as atividades, não só da APPLEM, mas também da BIPEM, das entidades estaduais, né, nos seus congressos. Nesse momento, as boas-vindas, então, da nossa moderadora, Cirleide. Muito obrigado por sua participação. Obrigada, senhor Antônio. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com o Douglas, né, Douglas? Como o senhor Antônio falou, eu sou do Instituto de Previdência de Ubatuba, São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou presidente. E o Douglas, ele nos ajuda bastante, né? A ABCPrev, o Douglas também, do Instituto de Indaiatuba, do seu Correia. Então, está sempre auxiliando. E um tema tão difícil, né? Previdência. É um tema que tem muitas alterações, não sei vocês, né? Aqui só vou fazer um desabafo, né? Que eu acabei de falar para o Douglas, na questão da reforma da 103, só para vocês terem uma ideia. Estou aqui numa ansiedade muito grande, que há meses estamos lá no meu município, tratando com a prefeitura e com a Câmara a nossa reforma. E justo hoje que eu estou aqui, a minha reforma está na Câmara para ser votada. Eu não consigo estar lá para poder estar discutindo com eles, né? Então, é um assunto bem difícil, acho que para todos, né? Eu dou os parabéns para quem conseguiu já passar a sua reforma. Ubatuba, nós estamos há anos, né, desde a emenda 103, tentando discutir. Não conseguimos fazer o que está hoje lá na Câmara, a 103 como todo, né, vocês acompanharam, mas eu acho que é um grande passo conseguir fazer alguma coisa. Então, como disse, é uma honra estar aqui com o Douglas, da ABCPrev, falando da aplicabilidade do artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Nossa, grande seu título, hein? Reflexos e desdobramentos no cálculo da limitação dos benefícios percebidos cumulativamente com pensão por morte. Então, Douglas, como eu já falei, ele é diretor consultivo da ABCPrev, Gestão de Informação Previdenciária, procurador de carreira do Instituto de Indaiatuba, o Instituto de Referência, né, para quem conhece, palestrante e professor. Possui especialização em regime próprio de previdência pela Faculdade Damásio, MBA na Gestão Pública e Direito Processual da PUC Campinas. Douglas, fica à vontade, nós não podemos falar muito, nosso horário é curto e queremos acompanhar toda a sua apresentação.
Douglas, a palavra é com você. Obrigado, Cileide. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer pelas palavras, né, pela propaganda aí em relação. Às vezes não somos tudo isso, mas agradecemos por tudo isso. Muito obrigado. Agradecer a PEPREM, agradecer também na pessoa do presidente, Daniel, agradecer a BCPrev, né, toda a equipe aqui reunida, tem sido um prazer trabalhar, e também ao CEPREV, né, a equipe que está aqui do CEPREV de Indaiatuba, também é um prazer estar aqui com todos vocês. Como nós temos pouco tempo e eu gosto de falar bastante, eu vou começar já, e o nosso tema é sim a aplicação do artigo 24 da emenda 103. O tema é grande porque é complicado, né? Mas o meu papel aqui é descomplicar o complicado. Eu vou tentar deixar mais simples, trazer numa linguagem mais simples. O artigo 24 é evidente que na nossa aplicação prática, e principalmente para quem é da carreira, né, jurídica, já adotou. Eu falava que eu fiz curso de direito para não precisar fazer cálculo, né? Já fui para o direito para não precisar fazer cálculo. Vem o artigo 24 e exige de nós cálculo. Mas eu confesso que eu amo cálculo, tá? O pessoal que está do CEPREV aqui sabe, eu pego Excel, perco horas em Excel fazendo cálculo, eu gosto bastante, mas o Excel me ajuda no cálculo. O que nós queremos falar aqui é do artigo 24, e não vou ficar lendo o artigo 24, até porque estamos no encontro jurídico, e acredito que todos vocês já leram o artigo 24, então vou trazer a interpretação do artigo 24, a aplicação prática do artigo 24 e quais os questionamentos que nós tivemos já em relação ao artigo 24 na aplicação prática, o que fazer. Questionamentos esses que não param. Hoje já estava conversando sobre mais um ponto do artigo 24 que não está na palestra. Se eu lembrar no final, eu falo. Então, do artigo 24, nós primeiro precisamos pontuar e saber que é uma norma constitucional de eficácia plena, veio lá na emenda 103, o artigo 24, e diferente das regras de aposentadoria e pensão, o artigo 24 não tem aquele dispositivo enquanto não adotada, ele já começa diretamente dizendo que é vedado. Ou seja, não tem diferença para a União, Estados, Distrito Federal e município. E aqui eu digo, não tem e não é regra de cálculo de benefício. Teve muita gente, nós tivemos essa percepção, nós tivemos essa situação em cursos e muitos também clientes que entraram e naquele checklist inicial com os clientes, a gente olhou como que está o artigo 24. Que artigo 24? Não, o artigo 24 que fala da acumulação de benefícios. Não, mas não se aplica a nós, porque a gente ainda não adotou as regras. Opa, não é regra de aposentadoria, não é regra de pensão, não é regra de cálculo de benefício. E aqui é regra, então, de limitação constitucional. É uma regra que simplesmente limita o valor do benefício. Não está atrelada ao cálculo em si do benefício, da pensão, da aposentadoria, mas é regra de limitação constitucional, assim como acontece com a limitação lá, o teto do prefeito, né? Quem aplica aí no município, assim como acontece outras limitações, ou até com o complemento do salário mínimo, que é uma regra apenas de ajuste de valor, ou abatendo ou complementando. Nesse caso, então, o artigo 24, desde o dia 13 de novembro de 2019, deve ser aplicado por todos os entes da federação. Os seus benefícios concedidos a partir do dia 13 de novembro de 2019 precisam ter a aplicação do artigo 24, ou ser analisada a aplicação do artigo 24 conforme o caso. Também lembrando aí, isso está no artigo 36 do inciso 3 que eu falei. Lembrando aí, a aplicabilidade então é nas novas regras, e então também é nas regras antigas. Acumulei benefício na regra nova ou na regra antiga, vou ter que analisar o artigo 24. E aqui é importante, né, isso já foi estabelecido na nota informativa da Secretaria, quem quiser ler lá o item 38 da nota 33521, e também é importante a gente trazer esse entendimento que às vezes o servidor conversa muito com a gente, aí, quem trabalha na prática, e ele fala, mas espera aí, eu tinha uma esperança, eu esperava me aposentar com tal requisito, eu já tinha um cálculo, uma simulação que eu fiz lá com o diretor de benefício, que eu ia me aposentar em 2023. Mudou a regra, mas eu já tenho direito adquirido em 2023. E aí, trago aqui, por analogia, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo conhece, que fala que não há direito adquirido a regime jurídico. E no mesmo sentido, eu não tenho direito adquirido ao regime ou sistema previdenciário que existia antes da emenda 103.
Veio um novo sistema, eu vou para o novo sistema, esse novo sistema prevê de forma justa ou injusta, assim vocês interpretam subjetivamente, mas existe o artigo 24 da emenda 103 e deve ser, então, aplicado em todos os casos. Então, é uma limitação constitucional versus cálculo de pensão, que eu já falei, para a gente introduzir aqui o artigo 24, compreender a sua aplicação. Portanto, desde o dia 13 de novembro de 2019, deve ser interpretado e analisado o artigo 24 em todos os benefícios. Todas as situações que nós vamos ver ali para frente, deve ser aplicado o artigo 24. Como aplicar? Aí nós vamos analisar, então, os dispositivos que estão lá no artigo 24, primeiro o caput, e no caput do dispositivo, nós vamos interpretá-lo, não vou lê-lo, vocês já leram, mas se a gente ler lá, nós vamos colocar, é vedada a percepção de mais de uma pensão por morte, né? Então, primeiro, não pode receber duas pensões, só pode receber uma pensão, regra, essa é a regra. Só posso ter uma pensão por morte no mesmo regime, deixada por cônjuge ou companheiro. Então, posso ter uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro, no mesmo regime previdenciário. Tudo bem até aqui? Depois a gente vai avançando, depois a gente vai entender o que é esse negócio de mesmo regime, né? Então, só posso ter uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro no mesmo regime. Só aqui no caput a gente já analisa que a regra aparenta ser aplicada apenas a cônjuge e companheiros. Aparenta, depois a gente vai conversar mais um pouquinho à frente. Exceto se decorrente de cargos acumuláveis. Até aqui, gente, nada de novo, nada de difícil. Vamos simplificar? Olha, se o servidor faleceu, deixou a pensão, a esposa, por exemplo, vai ter direito a uma pensão por morte. Casou de novo, tem outro marido. Algumas legislações já previam o casamento extingue a pensão anterior. Nesse caso, estaria na mesma regra que aqui está. Outras legislações não previam assim, previam, olha, se casou de novo e for ter direito a uma nova pensão, tem que optar pela pensão mais vantajosa. Nesse caso, já tinha essa regra também. Mas, não sei se vocês sabem ou não, algumas legislações não tinham nenhuma previsão. E permitia, então, que eu tinha uma pensão do primeiro casamento e uma pensão em um segundo casamento. Isso agora é vedado pelo artigo 24 da emenda 103. O que se excetua aqui? A acumulação de cargos. Tinha 2 cargos de professor, vem a falecer, 2 pensões por morte relativa a cada um dos cargos. Na prática, o que muda é só quando eu não tinha o impedimento na lei de receber pensão de cônjuges distintos, agora não pode, posso ter uma pensão no mesmo regime previdenciário. Se for em outro regime previdenciário, posso ter outra pensão lá? Sim, não há vedação. Não está dizendo aqui que não pode. E aí nós vamos analisar ali o que seria mesmo regime, porque começa a vir as interpretações. O caput do artigo 24 traz essa regra e começou. O que é mesmo regime? É o meu regime próprio? É o regime próprio de forma geral, do Estado, do município, é tudo regime próprio? É o tipo de regime ou é a pessoa jurídica propriamente instituída? E isso a gente vai conversar um pouquinho aqui para entender. Parágrafo 1º. Então, caput. Quem assistiu o curso meu ou algum vídeo de internet, eu vou dizer o caput. Fala o que não pode. O parágrafo 1º vai dizer agora o que pode, né? Então, o parágrafo 1º vai dizer, olha, pode receber pensão por morte com pensão por morte de cônjuge ou companheiro, se os regimes forem distintos, porque o mesmo regime está vedado no caput. Tudo bem? O que eu estou fazendo aqui é deixar de ler o dispositivo e interpretar o dispositivo. Só da leitura deles vocês vão interpretar dessa forma. Então, pensão por morte com pensão por morte pode, né? Só se forem regimes distintos. Tudo bem? No mesmo regime, proibição do caput. É o que não pode. Pensão por morte com aposentadoria de cônjuge e companheiro, ainda estou falando aqui. Pode, tanto em regimes distintos, como no mesmo regime. Posso ter uma pensão ou aposentadoria no regime próprio. Tudo bem. Uma no regime próprio ou no regime geral. Tudo bem. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Inciso 3. Pensão decorrente de atividades militares com aposentadoria. Vejam que no inciso 3 não faz referência ao cônjuge ou companheiro. E aqui começa uma primeira interpretação.
parece que lá, desde que você analisa o caput e os parágrafos, quando você analisa o caput e os parágrafos, dá a impressão que todo o regramento é somente para o cônjuge e companheiro. No inciso 3, propositalmente, o cônjuge e companheiro não aparece apenas ou exclusivamente. No inciso 3, você não vai encontrar o filho de militar lá, você vai encontrar as pensões decorrentes das atividades militares. E o que significa isso? Que não é pensão apenas para cônjuge ou companheiro. Nesse sentido, no inciso 3, nós temos também o filho de militar. Nesse caso, cônjuge, companheiro e filho de militar que recebe pensão decorrente de atividade militar, também pode receber em conjunto com uma aposentadoria. Aqui é o que pode. Por que o parágrafo primeiro diz o que pode? Porque o parágrafo segundo vai dizer como pode. Então o parágrafo primeiro fala o que não pode, aliás, o caput, o que não pode, o parágrafo primeiro o que pode, e o parágrafo segundo vai dizer como pode. Então vem o parágrafo primeiro para preparar o terreno e dizer, olha, tudo isso aqui pode, mas eu vou aplicar a limitação constitucional para esses casos que pode. Então, quando a gente analisa aqui o parágrafo primeiro, em todos esses casos, tem a aplicação da limitação constitucional do artigo 24. E aqui é importante a gente sempre esclarecer essas diferenças. Em regra, de forma resumida, para que a gente decore isso, fique isso na cabeça, é sempre que eu tiver pensão envolvida na acumulação, tem a limitação do artigo 24. Não existe ainda a regra. Pode ser que ela venha a existir, a Constituição assim permitiu, a emenda 103 assim permitiu, mas não existe ainda a regra que preveja a limitação de acumulação de aposentadoria com aposentadoria. Veja que em todas essas regras dos incisos 1, 2 e 3, sempre tem uma pensão envolvida. Ou é pensão com pensão, ou é pensão com aposentadoria. Mas nunca aposentadoria com aposentadoria. Então tenham isso em mente. Se eu tenho sempre essa regra, se eu tenho sempre essa situação de que quando eu envolvo a pensão, eu posso ter acumulação, ou quando eu estou concedendo a aposentadoria, eu posso ter acumulação se a pessoa tiver uma pensão, em todos os processos administrativos, seja aposentadoria, ou seja de pensão por morte, eu preciso analisar se a pessoa tem um outro benefício para ver se é caso de acumulação do artigo 24 ou não. Tudo bem, gente, até aqui? Fácil a interpretação, simplificou a interpretação, vamos para o parágrafo segundo. Não pode, o que pode, como pode. Aí o parágrafo segundo vai dizer, olha, nas hipóteses do parágrafo primeiro, naquelas situações do parágrafo primeiro que eu permito a acumulação, eu permito, mas um benefício vai ser recebido integralmente. E aí vem a Constituição, vem o artigo 24, a emenda 103, e diz qual? O mais vantajoso. O outro benefício, os demais benefícios, na verdade, vai ter direito a um percentual, vai receber um valor proporcional. E aqui que está a limitação constitucional do artigo 24. Então, ela traz faixas progressivas, e essas faixas são essas. Até um salário mínimo do outro benefício menos vantajoso, está garantido 100%. A partir de um salário mínimo, vai sofrendo limitações. Então, a primeira faixa, se eu recebo R$ 1.412, R$ 1.212 é 100%, eu recebo, está garantido integralmente para mim. Os R$ 200 que ultrapassou o primeiro salário mínimo, eu recebo 60%, que eu entro ali para a segunda faixa, e assim sucessivamente, por isso que é uma forma progressiva, são faixas progressivas. Tá, que a gente aplica muito parecido com o modelo das alíquotas progressivas que a gente não usou aí, que ficou nos 14%. Exemplo aí para vocês lembrarem, para vocês entenderem, para vocês me acompanharem. Aposentadoria de R$ 2.000, pensão de R$ 1.212. A aposentadoria é a mais vantajosa, optei por ela, 100% garantido, vou lá trazer a tabelinha, 1.212 está na primeira linha, até um salário mínimo, aplico, não sobrou mais nada para aplicar, ou seja, nesse caso aqui eu não tenho nem... Eu aplico o cálculo, tenho que aplicar por regra do artigo 24, mas o resultado dele é o mesmo. Por quê? Porque o segundo benefício era um salário mínimo. Então aqui a gente já consegue entender. Se o meu segundo benefício for um salário mínimo, não tem problema, continua aplicável o artigo 24.
Segunda simulação que eu trago para vocês, uma aposentadoria de 2.200, agora a pensão R$2.000. Passou um salário mínimo. Nesse caso, 100% de 1.212 está garantido. Pego R$2.000 menos 1.212, do qual eu já apliquei na primeira faixa. Sobrou aí na frente 788. 788 vezes 60%, 472. Nesse caso, o valor vai para 1.684. Então, a pensão por morte aqui vai ser limitada a 1.684,80. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo, perfeito, fácil de entender o artigo 24 até aqui. Tenho lá, então, ao invés de 4.200, 3.884. E à medida que o segundo benefício for maior, ou ter valor maior, eu tenho uma limitação maior, porque eu vou para as faixas que diminui ainda mais o percentual aplicado. Então, nesse caso, uma aposentadoria de 7.000, uma pensão por morte de 5.000, eu faço o cálculo. 5.000 menos 1.212, a sobra, e vou fazendo o cálculo progressivamente. Né? Sempre vai ser um salário mínimo vezes 100%, outro salário vezes 60%, sempre vai ser o salário mínimo. Mas veja que eu já estou com 1.212 aqui. Né? Já estou com o salário mínimo atual. Né? E a gente vai ver se a aposentadoria ou se a pensão foi concedida antes desse salário mínimo. Como que eu faço? Né? E a gente vai conversar um pouquinho. Então, vou aplicando de forma que aqui eu vou ter um total de 2.681,60. Veja que o cálculo, o que eu trago aí? Sempre é isso. 5.000 menos 1.212. Depois, sobrou 3.788. 3.788 menos 1.212, porque eu estou aplicando a segunda faixa. Sobrou 2.576. Menos 1.212. Sobrou 1.364. Menos 1.212. Sobrou 152. Aí eu vou para a última faixa, tudo que sobrar. 152 vezes 10%, 15,20. Garantido. De forma que se eu tiver uma remuneração ainda maior do que esse exemplo que eu trouxe, vai cair muito. Então veja que 5.000 aqui virou a metade. E aqui eu trago o primeiro ponto do artigo 24. Todo mundo que analisou ele até agora e conversa sobre ele até agora fala, é muito injusto. Né? Todo mundo que eu converso fala, é muito injusto esse negócio, diminui demais. A regra está lá, no artigo 24 da emenda 103. E quando nós interpretarmos, cabe a nós não decidir por justiça, porque isso cabe ao judiciário. Cabe a nós aplicar a regra existente no artigo 24. Eu acredito que vamos ter algumas discussões sobre o artigo 24. Quando a gente fala da limitação aqui nesse exemplo, da pensão, para quem é da área de investimento, atuarial, aí vai falar o seguinte, olha, não houve um custeio adequado para a pensão por morte. E eu limito o valor da pensão por morte. Tranquilo. Mas e se eu inverter esse negócio? Se eu garantir R$7.000 de pensão e eu ter uma aposentadoria de 5.000, eu paguei para a minha aposentadoria de 5.000, você vem e limita o valor? Vai ter discussão. Né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Né? Mas essa é a receita que está lá no artigo 24. E aí, se a gente criar limitações de aposentadoria com aposentadoria, outras discussões. Né? E outras que eu já vou trazer para vocês. Aqui, para a gente entender. Caput, parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Tudo bem? Então, continuando. Quais são os desdobramentos que eu queria trazer para vocês na aplicação? Quais são os problemas que a gente enfrentou aí na aplicação do artigo 24? Primeiro é a definição do que é mesmo regime, lá do Caput. É tipo de regime ou é a pessoa jurídica ali criada? Né? Nós estamos falando de regime geral, de regime próprio, nós estamos falando do meu regime, do meu município. Né? Eu acho que são as discussões que ali vieram. Depois, opção do interessado. Dou opção para o servidor dizer qual é o benefício mais vantajoso, já que o artigo 24 não fala do benefício de maior valor, mas fala do benefício mais vantajoso. Sou eu que sei qual é mais vantajoso ou eu passo isso para o servidor? Né? Quando tem uma diferença muito grande, a gente consegue visualizar, mas em algumas situações, sempre eu vou pensar no maior valor. Mas precisamos analisar adequadamente. Trago a opção para o interessado ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Atualização do cálculo nos reajustes, tanto nos reajustes da própria aposentadoria, tem a aplicação de uma paridade, por exemplo. Mudou o valor. O que eu faço?
teve mudança do salário mínimo. Eu fiz o cálculo quando o salário mínimo era R$ 1.100. Fiz aquele cálculo que eu mostrei anteriormente, com R$ 1.100. O salário mínimo foi para 1.212. O que eu faço? Eu já fiz o cálculo do benefício, mas lembra que eu falei que o artigo 24 não é cálculo do valor de pensão? O artigo 24 é regra de limitação constitucional. E como regra de limitação constitucional, o que a gente faz quando muda o teto do prefeito? Lança na folha de pagamento e a partir daquele momento eu tenho um novo teto. O que a gente faz quando muda o salário mínimo e a pessoa recebe R$ 1.100? A partir daquele momento ela passa a receber 1.212, porque mudou o valor do salário mínimo. Aqui nós vamos ver o que a gente deve fazer também. Inclusive já está regulamentado no parágrafo 8º do artigo 175 da portaria que a gente acabou de ouvir, a 1467. Situações de injustiças. É bem provável em algumas situações, eu não trouxe ainda exemplos, mas que a gente pode ter 3 benefícios. E como nós vimos, quando eu tenho 3 benefícios, eu escolho o de maior valor ou de mais vantajoso, que é o que a gente viu, e os demais, é assim que está escrito no parágrafo 1º, os demais sofrem limitação. E se eu tenho 2 benefícios em valor muito alto, e aparece para mim, por exemplo, um terceiro benefício de pensão. Por exemplo, tinha 2 aposentadorias em valor alto, não tenho limitação. E aí passo a receber uma pensão de salário mínimo. Aplico a limitação na minha aposentadoria, na minha segunda aposentadoria agora, por força dessa pensão. São problemas práticos que a gente já enfrentou. Vamos conversar um pouquinho. E como eu aplico em caso de mais de 2 benefícios, que também está interligado ao que eu estou dizendo. Esses são os problemas que nós detectamos até aqui, né? Se terminar, nós vamos deixar alguns minutinhos no final e tiver mais alguns problemas, vocês tragam aqui para a gente. Então vamos conversar sobre o primeiro. O primeiro eu quero trazer uma decisão que nós já interpretamos assim e parece estar sendo confirmada nesse sentido. Não se aplica a vedação estipulada pelo artigo 24 quando se trata de acumulação de pensões por regimes distintos. E o que entendeu aqui como regimes distintos? Olha, eu tinha um regime, um benefício no regime próprio, né? E eu passo a ter outro agora no regime geral. Tenho 2 regimes distintos. E aqui não traz como tipo de regime, mas como PJ, vamos dizer assim, sou pessoa jurídica, para ficar mais fácil. Então, se eu tenho um benefício no regime próprio de Indaiatuba e passo a ter um outro benefício no regime próprio de outro município, de outra cidade, eu não tenho essa limitação constitucional. Aí vem a dúvida. Tenho por força de outros dispositivos. Né? A limitação que está aqui, ela pode existir se for do mesmo cônjuge. E nós temos sempre que interpretar as normas que chegaram no artigo 24 com a própria Constituição Federal. O que nós temos permissão na Constituição? Um único cargo público. Se eu tenho, esses dias me perguntaram, cabe ao RPPS analisar a acumulação inconstitucional de cargos públicos? Cabe, está na Constituição. Ah, mas não sou eu que vou demitir ou exonerar um servidor. Mas eu não vou conceder uma aposentadoria de uma situação que eu sei que é inconstitucional. Então, primeira coisa, eu só posso ter um cargo público, exceto aquelas situações previstas no artigo 37 da Constituição. Então, se eu estou falando do mesmo cônjuge e ele tem a acumulação indevida de cargos públicos, evidentemente que eu não vou conceder o benefício de pensão. Mas não é esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é outro. Eu posso ter 2 pensões em regimes distintos. E o que é regimes distintos? São regimes separados, são regimes não mesmo tipo de regime. E foi assim que o judiciário decidiu. Então, nesse caso, sim, um cônjuge deixou uma pensão por morte num RPPS. O outro cônjuge deixou uma pensão por morte em outro RPPS. Aqui o judiciário está dizendo que pode. Vai ter a limitação do artigo 24, mas aqui poderia. Então, nesse sentido, nessa interpretação, nós estaríamos dizendo que não pode ter 2 pensões no mesmo RPPS. Tá? Nessa interpretação. Gente, agora aqui eu estou trazendo a interpretação que veio. Né? É uma discussão. Fica a primeira interpretação aqui para a gente pensar. Definição do que é mesmo regime. Tudo bem, gente, até aqui? Opção do interessado. O que eu coloco? Se a própria artigo 24 diz que ele vai ter o benefício mais vantajoso de forma integral, qual é o problema aqui? Eu sei detectar na hora da concessão
qual é o benefício mais vantajoso. É evidente que eu consigo detectar isso. Mas eu posso ter alterações dos valores dos benefícios. Eu posso, por exemplo, ter um benefício de R$3.000 e um outro de 3.400, mas no ano seguinte esse benefício de 3.000 que tinha paridade passa, por exemplo, a ter um valor de R$4.000 porque teve uma reestruturação de cargos. E aí muda a situação do que é mais vantajoso. O parágrafo 3º do artigo 24, ele vai dizer que o servidor pode, que o aposentado ali pode, que o beneficiário pode, a qualquer tempo, fazer uma opção para alterar, para revisar a aplicação do artigo 24. Aliás, não é opção. Ele pode fazer um requerimento para alterar a aplicação do artigo 24. Eu entendo, então, que nós poderíamos sim aplicar de ofício, o que é mais vantajoso. Nós poderíamos sim, quando ele pedisse, olha, você não viu e eu estou tendo prejuízo, olha, você tem que requerer, está no parágrafo 3º. Mas eu não sei como o judiciário vai olhar isso. Você deveria ter informado a mudança, você deveria ter... E aí vem a minha sugestão. Para evitar uma discussão no judiciário, para o cara falar, olha, você que determinou qual é o benefício mais vantajoso para mim e eu estou tendo prejuízo, então me devolve. Eu estou trazendo a opção, lógico, para aqueles, principalmente para aqueles municípios menores que podem fazer, que conseguem fazer, cria um termo de opção e deixa o beneficiário optar qual é o benefício mais vantajoso, porque nesse sentido você evita essa discussão lá no judiciário. Olha, você que optou, e o parágrafo 3º do artigo 24 fala que quando você quiser mudar esse formato, esse cálculo, você que tem que requerer. Então eu não preciso, o Instituto, ficar controlando essas alterações. Para quem vai aplicar o artigo 24, a gente sempre coloca, olha, primeiro analise naquela situação que nós trouxemos de direito adquirido. O que é direito adquirido à não aplicação da limitação do artigo 24? Eu acho que eu passei tão rápido ali e não comentei. O que é o direito adquirido? O que traz o próprio dispositivo? Ele vai dizer que para os benefícios que foram acumulados antes da emenda, eu tenho direito adquirido a não aplicar. E também para os benefícios que ainda que tenham sido concedidos depois da emenda 103, mas que o seu benefício tenha sido adquirido antes da emenda, também não precisa aplicar a acumulação. Então, se eu vou analisar, vamos dizer que eu não apliquei o artigo 24 ainda, vou analisar todos os benefícios desde o dia 13 de novembro de 2019 até agora. Vou analisar o benefício, vejo a situação. Aposentei alguém em dezembro, ou concedi pensão a partir de dezembro. Quando que foi o direito adquirido àquele benefício? Se foi antes do dia 13 de novembro, foi antes do dia 13, ok, não aplico o artigo 24. Finalizou a situação. Se foi depois do dia 13 de novembro de 2019, aí eu vou trazer para o servidor um pedido aí, vou trazer, na verdade, vou enviar para o servidor um pedido, uma declaração, se ele recebe outro benefício previdenciário. Recebo outro benefício previdenciário. Está na hipótese do artigo 24, parágrafo 1º do artigo 24? Se não, terminou. Se sim, continuo. E agora vou pedir os documentos do outro benefício previdenciário para analisar qual que é o valor do outro benefício, qual que é a situação, qual que é a condição do outro benefício. Normalmente uma carta de concessão e o último lerite, se vier lá do INSS, é suficiente. Documento do outro benefício previdenciário. Trouxe e trago para a opção do servidor. Aqui eu coloco interrogação, gente. Não é a Constituição que determina essa opção. É uma sugestão para evitar discussões jurídicas. Não quero fazer opção, quero tocar direto no que é mais vantajoso. Tudo bem, a Constituição permite. Ah, mas eu estou totalmente... Vou ser prejudicado com isso? Não, porque o parágrafo 3º do artigo 24 diz que é a pedido do interessado que vai mudar a aplicação do artigo 24. Tudo bem? Mas, sugestão, se você pode, passe a opção do servidor. Se ele optou por 100% do outro benefício de outro regime, você aplica a limitação no seu RPPS, e se ele optou por 100% do RPPS, você oficia o outro regime previdenciário para que aplique a limitação do artigo 24. Seria esse o procedimento de aplicação do artigo 24. Aqui só para trazer para vocês que eu acho interessante a opção. Tudo bem? Atualização do cálculo no reajuste do salário mínimo. Concedi o benefício com R$ 1.100, era o salário mínimo à época,
E aí, gente, o artigo 24, no parágrafo 2º, ele vai trazer a ideia de aplicação progressiva e vai dizer 1 salário mínimo, 2 salário mínimo, 3 salário mínimo, e o salário mínimo muda. E se o salário mínimo muda, todo mês de janeiro eu refaço o cálculo do artigo 24. Então, em 2019 eu fiz um cálculo, em 2020, em janeiro, eu tive que fazer de novo, 2021 de novo, e aí eu sugiro que os sistemas façam isso automaticamente, né? O sistema pode fazer isso automaticamente. Por quê, gente? Ó, presta atenção aqui comigo, aquele exemplo que eu trouxe lá atrás, R$7.000 de aposentadoria, R$5.000 de pensão. Olha aqui, 2022, 1.212, a gente fez o cálculo lá atrás, e eu tenho aqui R$2.681. Vamos imaginar que em 2023 o salário mínimo vai para R$1.400. Se eu não fizer a revisão do cálculo, continua ganhando o que está ganhando. Praticamente eu estou aplicando a regra do artigo 24 e não respeitando o mínimo ou o salário mínimo ali previsto. Eu tenho que aplicar de novo aqui, e aqui eu já mudo o valor, e eu estou correndo um pouquinho para dar meu tempo. Dá R$3.080. Então veja como alterou o salário mínimo, melhora a situação do servidor, tá? E isso precisa ser aplicado, toda alteração do salário mínimo precisa ser aplicada, porque senão o servidor vai ficar no prejuízo e está gerando direito para ele. O cálculo não é cálculo de pensão por morte, que eu faço no processo, juntei nos autos, pego o valor e informo o valor na folha de pagamento. Aqui eu gosto de falar, qual que é o valor do benefício de pensão por morte aqui? R$5.000. Qual o valor que está recebendo? Olha, em 2022, R$2.681,60. Em 2023, R$3.080, porque eu vou mudando a limitação constitucional de acordo com o salário mínimo. Tudo bem até aqui? Eu vi muita gente que não aplicou, fez o cálculo do artigo 24, tá? Se vocês não aplicaram, calma, muita gente não fez isso. Fez o cálculo do artigo 24 lá atrás, manteve até agora, e a gente explica isso, fala o quê? Eu não estava fazendo, né? Então, é isso. Gente, se o sistema, eu não acho que seja difícil, o sistema pode fazer, eu vou no sistema, atualizo o valor do salário mínimo e a regra de cálculo é igual, né? Um salário mínimo 100%, de 1 a 2, 60, 2 a 3, isso não mudou. O que muda é só o valor do salário mínimo. Então, eu acredito que o sistema, se não estão fazendo, deve ser levado aí para os sistemas que fazem a folha de vocês, para que eles façam essa aplicação da limitação constitucional. Eu simplesmente vou chegar no mês de janeiro e falar, alterou o salário mínimo, coloco o valor do salário mínimo, ele faz essa alteração automaticamente. Preciso de apostila retificatória? Não. Eu não estou mudando o ato de concessão, eu não estou mudando o valor do benefício, o valor continua 5.000. Eu apenas estou aplicando novamente a regra de limitação constitucional. Tudo bem, gente, até aqui? Na mesma forma de atualização do salário mínimo, eu tenho que tomar cuidado com o reajuste do benefício. Vamos pensar que a minha pensão por morte, nesse exemplo que eu estou usando, saiu de 5.000 para 6.000. Teve uma reestruturação administrativa, tinha paridade, saiu de 5.000 para 6.000. Olha lá, a mesma coisa. 2022 com salário mínimo de 1.212, e eu venho aqui agora com reajuste dos proventos, R$6.000. Mudou de novo, mudou quase nada, olha lá, R$100 a mais, mas eu tenho que fazer esse cálculo. Teve um aumento de R$1.000 na pensão por morte aqui, ela passa de 5.000 para 6.000, mas eu aplico o artigo 24 e vai ter um aumento de R$100 na percepção. Mas está aí, tem que fazer. Então veja, além da dificuldade quando tem reestruturação administrativa, cabe ao RPPS fazer a aplicação da paridade, né, nos benefícios que são reajustados e seguem os reajustes dos servidores em atividade, no mesmo sistemático eu tenho que aplicar no artigo 24 da emenda 103. Um pedido de revisão que o servidor fez, uma mudança, sempre eu vou ter que estar refazendo esse cálculo com as alterações do valor. Por isso que é interessante que ele seja automático no sistema, tá? Tudo bem? Tem um burburinho, o burburinho ficou alto, né? Eu sei. O sistema vai se adequar, né? O jurídico ama sistema, gente.
Porque quando eu faço alguma coisa e eu termino de fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu ouço é o sistema não vai fazer. Eu falei, problema do sistema, eu trabalho com a parte jurídica. Quem faz sistema que se vira para adequar o sistema. Por isso que eu gosto de Excel. Porque às vezes o sistema não faz, aí eu faço no Excel. Né? Aí eu me adequo ao Excel. Mas, de fato, gente, é conversar aí para a gente ir ajustando. Por enquanto parece uma coisa super difícil, complexa e que nós não vamos achar solução. Daqui a pouco o sistema está fazendo, automaticamente está funcionando. Eu não vejo dificuldade até aqui. De tudo que nós falamos até aqui, parece complicado, porque é novo. Mas é simples. Quando o sistema se ajustar a isso, que não é difícil, se vocês quiserem, mostro no Excel um cálculo simplesinho que vai fazer isso automaticamente sempre. Só mudar lá o valor do salário mínimo, só mudar o valor do benefício, ele já faz, já dá o resultado. Se eu consigo no Excel, eu tenho certeza que quem fornece sistema para vocês também vai conseguir. Tá bom? Mando sim, sem problema. Outras situações, injustiças. E aqui é interessante. O exemplo que eu dei. Gente, aí vem um pouquinho agora de interpretação também. Eu, particularmente, acho injusto. Vou falar baixinho. Acho injusto. Mas é o que está lá no texto. Quando a gente analisa o texto, ele fala assim: é garantida a percepção do benefício mais vantajoso. Certo? Devendo ser aplicada a limitação nos demais. Significa, então, que não cabe eu interpretar o que eu acho justo, mas o que diz o texto. E nessa sistemática, imaginemos a situação de um servidor ou de uma servidora que tem 2 aposentadorias decorrentes de cargo acumuláveis. 2 aposentadorias de professor. Aposentadoria 1, aposentadoria 2. Está lá ela, feliz da vida, ganhando 12 mil reais. Vem falecer o cônjuge, o marido, lá do regime geral, e deixa uma pensão de 1 salário mínimo. Nessa situação específica, o que eu tenho que fazer de acordo com o texto constitucional? Eu não tenho dúvida em relação à interpretação do texto constitucional, só acho injusto, mas está lá. O texto constitucional manda eu aplicar a limitação, ou seja, recebo 100% do benefício mais vantajoso e aplico a limitação nos demais. Veja que antes da pensão é aposentadoria com aposentadoria, não tem limitação no artigo 24. Entrou a pensão na jogada. Aí ele fala, entrou na pensão, posso receber pensão com aposentadoria? Pode, parágrafo 1º. Mas como pode? De acordo com o parágrafo 2º. Pega 100% do benefício mais vantajoso e recebe uma parte dos demais. Nesse sentido, não existe nenhum dispositivo no artigo 24 que proteja a acumulação de cargo público nesse sentido. Por isso, entrou a pensão por morte, me parece que eu tenho que aplicar. Ao invés dos 12 mil que eu recebia com 2 aposentadorias, eu passo aqui a receber com os 3 benefícios 10.893,60. Essa é a situação. Vamos lá, gente. Primeiro, muito bom. Primeiro, vou esperar vocês desabafar. Podia pensão, né? Eu acho que ficaria melhor receber 12 do que pedir. Como resolver esse problema, gente? Então vamos lá. Primeiro, princípio da legalidade. Percepção do valor integral do benefício, é isso que está escrito lá, eu trouxe de novo. Mais vantajoso e de uma parte dos demais benefícios. A primeira pergunta que eu coloco para que vocês pensem é: não está errada essa interpretação do texto. Está injusta, mas não está errada. E eu sempre gosto de dizer, gente, nem tudo que é legal é justo. Né? E nem tudo que é ilegal é injusto. Sempre gosto de dizer isso. Porque, para nós, princípio da legalidade. Para a administração pública, nós só podemos fazer o que a lei permite. Porque às vezes eu vejo muita gente aplicando, não, fiz isso aqui, ficou bom. E eu tenho que falar assim, olha, ficou ótimo. A sua interpretação foi muito justa, adequada, mas você não é juiz. Tem que aplicar o que está escrito na lei. Olha o que está escrito aqui, está escrito diferente. Né? Por isso que a gente paga imposto de renda,
né? E não deixa de pagar imposto de renda para ter saúde, educação, e depois paga particular, mas não reclama, porque a lei manda. Não importa se é justo ou injusto, a gente paga. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Princípio da legalidade, é isso que está dizendo aí. Eu tenho que aplicar. Eu não posso criar uma interpretação mais justa, porque não tem margem para a interpretação. O texto é claro. Aí eu tenho uma solução, né? Que a Cileide já deu. Você leu minha palestra, Cileide? Não? Então, ó, renúncia. Posso renunciar ao benefício ali que vai me atrapalhar? E aí a gente vai lembrar, né? Olha, a renúncia é direito fundamental, direito social, direito fundamental. Posso renunciar ao direito fundamental? Opa, princípio aí, o direito fundamental, irrenunciabilidade do direito fundamental. Não posso. Essa impossibilidade de renúncia, na verdade, ela é relativa. Porque quando traz que o direito fundamental é irrenunciável, é para proteção. Nesse caso, está atrapalhando. Então, eu entendo que sim, posso renunciar ao benefício de pensão e voltar meus 12 mil reais. Seria uma solução, tá? Seria uma solução aqui, tá? Mesmo sendo verbo alimentar, direito fundamental, etc., posso fazer renúncia. Então, isso administrativamente eu poderia resolver. Qual é o problema aqui? O problema é que a renúncia, e nós não podemos esquecer, ela é irretratável, irrevogável. Uma vez que eu renunciei à pensão, eu não posso mais me retratar. Se eu renunciei à pensão agora e vier uma lei amanhã não preservar esse direito adquirido à acumulação que eu tenho, aí eu vou falar, opa, volta a pensão, e ela não volta mais. Então tem que pensar com muito cuidado nessa renúncia. Mas me parece que se viesse uma nova proibição, vamos dizer que a aposentadoria com a aposentadoria também gera essa limitação constitucional, eu acho que o mínimo que vão fazer é quem já tem a situação mantém, e somente os novos que vão aplicar essa nova regra. Então, nesse sentido, a renúncia é um caminho administrativo para resolver esse problema. Tá? Se vocês detectarem esse problema, ver esse problema, é um caminho administrativo aí que pode ser feito. Então é isso mesmo, não quero a pensão, né, Cileide? Ô, Douglas, só aproveitando, mas no caso o RPPS informa para o servidor e ele faz um documento. A renúncia tem que vir um termo de renúncia, tem que vir um termo de renúncia, ele entendendo que é irrevogável, irretratável. Mas eu acredito, gente, que a gente não tem que advogar para o servidor. A gente aplica a regra. O servidor vai detectar a injustiça e ele vai procurar um advogado, o advogado vai orientar ele, porque tem muito especialista em RPPS, e orientou ele e ele vai falar, faz a renúncia, né? Ou, claro, gente, é que a gente tem que saber. Se chegar a nós, temos que saber, né? Orientar não é possível, né? Pois não, você queria falar? Sim, não se habilita a pensão. É que às vezes o servidor não sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe, ela pediu. Mas pode ser, não pede a pensão, então, é outra solução. Faz o cálculo do artigo 24 antes, vê o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, viu que vai dar prejuízo e não pede. Quase impossível a pessoa fazer isso. Mas depois, se acontecer, né? A gente analisa. Gente, terceira situação é ir para o judiciário. E aí eu tenho que dizer, eu sei, eu trabalho com RPPS, eu dou consultoria para RPPS há anos, né? Sou pró-RPPS, mas aqui nós estamos falando de acumulação de cargo público garantida constitucionalmente. Eu acho que pode gerar uma boa discussão. Então, a terceira situação aí desses servidores é ir para o judiciário, e a gente tem que estar atento ao que o judiciário está falando para ver como que vai ficar essas interpretações. Nada do que eu estou falando aqui é absoluto. Embora vai fazer 3 anos da emenda, ainda é um assunto novo e nós não temos nenhuma jurisprudência consolidada sobre isso. Ainda que eu trouxe decisão judicial lá atrás, é uma decisão única, isolada daquela situação, que pode ser que a gente tenha uma interpretação diferente aí à frente. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Para fechar, 2 pensões integrais no RPPS e uma parcial no regime geral de previdência social. Tem uma decisão, foi a que eu achei. Se vocês tiverem mais, me mandem, mas foi a que eu achei. Uma única decisão. Acumulação de 3 pensões. 2 no regime próprio. Se tem 2 pensões no regime próprio, provavelmente de cargos acumuláveis. E agora uma no regime geral. Já está aí, ó, cargos no regime próprio acumuláveis na atividade, regimes distintos, possibilidade. Primeiro trouxe a ideia de que os regimes são distintos aí novamente.
Se a acumulação dos benefícios no mesmo instituidor se der no mesmo regime, as pensões são acumuláveis se decorrentes de cargo acumuláveis, hipótese em que o valor dos benefícios é integral. Envolvendo regimes diferentes, o pagamento é parcial, conforme escalonamento, havendo pagamento parcial do benefício menos oneroso, ou seja, aplique-se a proporção ao menos vantajoso. É devido o pagamento de ambos os benefícios na integralidade, devendo incidir a proporcionalidade só no benefício do INSS. 3 pensões, 2 no regime próprio decorrente de cargo acumulável e 1 no regime geral. Regra do parágrafo 1º, escrita: se eu tenho 2 pensões, recebo a mais vantajosa e aplico a limitação nas demais. Então, o que está escrito lá e o que nós temos interpretado até o momento nessa situação é que um desses benefícios seria integral e os outros 2 teria a limitação do artigo 24. O que o judiciário fez aqui foi interpretar, olha, se o caput do artigo 24 fala que eu posso receber 2 pensões por morte no regime próprio, não venha o parágrafo 1º e o parágrafo 2º limitar esses benefícios. Entra só o 3º benefício com a regra de limitação, mas o 1º e o 2º continua sendo pago integral. E isso para pensão é o que a gente tem. Talvez se a gente falar de 2 aposentadorias acumuláveis, o judiciário vai fazer igual, que foi o exemplo que eu trouxe anteriormente, talvez não. Então, vamos acompanhar. No meu ponto de vista, embora o judiciário temos uma decisão isolada, decisão judicial não criou a jurisprudência, decisão judicial não muda a redação da emenda 103, e no meu ponto de vista eu continuo aplicando o que está escrito na emenda 103. Um benefício mais vantajoso 100%, e os demais benefícios sofrem a limitação constitucional. Tudo bem, gente? Até aqui, os desdobramentos em relação à aplicação do artigo 24. Era isso que eu queria conversar com vocês no tempo proposto, né? Não fica assustado, se eu acabei. Não, nós estamos no tempo. Quero agradecer, né? Quero agradecer. Fazer pergunta. Agradecer a todos vocês e dizer que nós estamos à disposição, se depois tiverem mais dúvidas ou tiverem jurisprudência, quisermos trocar, para que a gente vá junto, contribuindo uns com os outros para a aplicação desses dispositivos. Muito obrigado, gente. Douglas, muito obrigada pela palestra. Aproveitando esse finalzinho da nossa apresentação, que o nosso próximo palestrante já chegou, nós temos, vamos abrir para algumas perguntas, e só para lembrar, toda a nossa palestra ela vai ficar disponível no nosso site. Provavelmente na próxima semana, a nossa palestra, a apresentação, ela fica integral. E também depois nós vamos estar encaminhando o vídeo, né? Vocês estão vendo que estão filmando para o YouTube, então vai estar disponível depois, tá? Ali tem uma pergunta. Fala seu nome, o RPPS. Oi, doutor Douglas. Meu nome é Carla. Eu sou da divisão jurídica da Porto Prev Porto Ferreira. Tendo em vista que hoje a pensão após reforma do servidor ativo, ele é realizado pela média contributiva, isso é um questionamento que eu já ia jogar no grupo de Comprev. Primeiro, se a gente vai ter Comprev disso, porque nas regras anteriores não tinha Comprev de servidor ativo, então agora pela média contributiva precisa ver como que vai ficar essa questão. A minha dúvida é o seguinte: eu entendi dessa questão do teto, que o valor da aposentadoria é aquele valor definido e depois aplica-se o teto. Como que vai ser encarado isso para fins de Comprev? Porque no final da concessão do benefício, a gente coloca assim, fica concedido o benefício de pensão no valor de tanto, já estipulado com o teto. Como que vai ser ver isso lá no Comprev, já que pode ter essa alteração anual? Primeiro, parabéns pela pergunta, porque nós detectamos isso em uma das nossas reuniões, né, da ABC Prev, conversando com consultores, chegamos a essa situação porque de fato não ficou resolvida, né? Então eu tenho que te dizer assim, olha, não sei, peraí, a pensão por morte, ela vai ter o cálculo pela média de remuneração. E no cálculo da média de remuneração eu tenho lá, é igual a incapacidade, então eu tenho 60% mais 2% ao ano de contribuição. Logo, se eu trouxe um tempo de contribuição, contagem recíproca constitucional, se eu trouxe um tempo de contribuição de outro regime previdenciário, que mudou o valor do meu benefício aqui, a pensão por morte, no meu ponto de vista, passa a ter direito à compensação previdenciária. Isso, eu acho que a gente caminha nesse sentido. Segundo ponto, em relação à compensação nessas aplicações do artigo 24, me parece que não tem regulamentação.
Então ficou assim, cada um assume o teu prejuízo. Eu acho que por enquanto está assim. Posso gerar uma discussão sobre isso, posso gerar até uma discussão judicial sobre isso, se tem ou não tem. Pode, mas como regulamentação eu não tenho o que te dizer realmente, porque não existe regulamentação sobre isso. É algo que eu acho que criaram a regra do artigo 24 e ninguém pensou em compensação previdenciária. A gente estava discutindo sobre isso também no escritório e falou, olha, e a compensação? Eu apliquei a limitação no meu, seria uma aposentadoria de R$5.000. E ele está ganhando R$4.000 lá fora, né? Ou R$6.000 lá fora. Está ganhando 6.000 integral, eu apliquei no meu e eu estou pagando bonitão, estou pagando 2.500. Sendo que eu usei o tempo de contribuição. Vou ter compensação em cima dos 5.000? Me parece assim, o cálculo da compensação seria o mais adequado. No cálculo da compensação é considerado a proporção do tempo de contribuição que você usou do outro regime. Então, vamos simplificar a conta, só para entender. Eu usei metade do tempo lá de fora e metade é meu. 50% para cada um do benefício que eu estou pagando ou que teria direito essa pessoa no outro regime. Esse é o cálculo da compensação previdenciária. Então, o que eu vou fazer? Se no outro regime o benefício é de R$2.000 e o meu seria de 2.500, mas eu estou pagando 1.800, a compensação vai ser em cima dos 1.800. Me parece ser a receita mais adequada. Então, não tem uma regulamentação, mas tem uma lógica vinculada à compensação financeira. O cálculo da compensação financeira é esse. Eu vou pegar o benefício que eu estou pagando como base de cálculo ou o benefício que seria concedido no outro regime se ele for menor. Esse é o cálculo da compensação. Pego a proporção e aplico. Sobre qual valor? Não o valor do benefício de R$5.000, mas o valor que eu estou pagando já com a aplicação do artigo 24. Acho que seria adequado. O correto, para a gente não entrar numa discussão com o Tribunal de Contas dessa questão da apostila retificatória, então o correto no parecer era colocar o valor que foi definido de pensão sem prejuízo da limitação do teto e deixar aberto na hora que for lançar na folha de pagamento. Perfeito. Eu acho que da mesma forma, a gente nunca faz um parecer e coloca, por exemplo, ou faz um cálculo do benefício e já coloca no salário mínimo. A gente coloca lá que o benefício é de R$400. Quando chega na folha é que eu faço a complementação do salário mínimo e vou para 1.212. É a mesma coisa. Vai para os 5.000, quando chega na folha, eu vou aplicar a limitação do artigo 24. Perfeito. Douglas, para encerrar, tem mais uma que a gente tem que fazer rapidinho. Boa tarde. Tudo bem, Douglas? Parabéns pela exposição. Obrigado. Eu sou o procurador federal, sou Alberto, da AGU. A gente está passando eu sou do lado do Curitiba, né? TRF4, então já imagina o que vem, né? A questão é a seguinte. No exemplo que você deu de 2 aposentadorias e uma pensão por morte depois do regime geral, o que alegaram? Alegaram o seguinte, que não poderia aplicar o 24 da emenda porque ela deriva do poder constituinte derivado, porque ela é uma emenda constitucional. Eles estão alegando que haveria uma violação ao princípio da irredutibilidade do valor do benefício da época das aposentadorias, que foi feito antes da emenda. Quando foi concedido as aposentadorias, era irredutível. Como é irredutível, é um direito fundamental que não poderia ser suprimido por emenda constitucional. Como é que vocês estão enfrentando isso? Se é que já chegou algum questionamento sobre isso, nessa tese? Porque ela realmente tem consistência, assim, né? Porque na época, tempus est actum, quando foi concedida a segunda aposentadoria, as duas são irredutíveis. O que você entende dessa situação? Eu acredito que judicialmente a gente vai para essa linha, podemos ir para essa linha. Administrativamente, a própria portaria 1467, recém-aprovada, traz essa interpretação de aplicação mesmo nessas condições. Eu acho que da mesma forma nós não poderíamos aplicar diferente do que o texto do artigo 24 traz. Talvez judicialmente é uma tese, assim como várias outras que estão surgindo, mas a própria portaria ela diz que nós vamos aplicar o artigo 24 para quem está com as regras novas, quem está com as regras antigas. Então, eu acho que essa interpretação vem ali também escrita já na portaria nesse sentido. Então, me parece que seria muito arriscado eu criar outra, administrativamente. Juridicamente, eu acho que faz todo sentido. Perfeito, tudo bem. Obrigado, Douglas. Parabéns. Douglas, agradeço muito em nome da PEPREM. O Douglas ele vai ficar até o final do nosso evento, né, Douglas? Ou não? Vai embora. Infelizmente. Mas qualquer dúvida, tem o nosso site, né, nosso e-mail. Douglas vai ter toda a disposição
Ó, o Tiago. O doutor Tiago vai ficar, né, da ABC Prev. Quem ficou com dúvida vai poder estar tirando. Douglas, eu agradeço muito. Teríamos, né, muito mais perguntas, muito mais discussão, mas nosso tempo é curto. Em nome da Prepem, agradeço a sua palestra. E aqui trago um mimo, como diz o nosso presidente, para você.